Só existem dois cenários possíveis para o Santos amanhã em Buenos Aires. O primeiro e otimista é que o Santos vai lá e ganha esse jogo do São Lourenço, recuperando uma parte que parece totalmente perdida na temporada de 2026. O Santos já aprontou tanto esse ano, já deixou seu torcedor tão desesperançoso para o resto da temporada, que uma vitória pode reacender essa ligação entre torcida e time. Porque se o Santos ganha esse jogo, ele tá vivo de novo na Sul-Americana. Agora, se perder ou até se empatar o jogo, é praticamente virtualmente eliminado da Copa Sul-Americana, e neste cenário a desgraça estará instaurada na Vila Belmiro. E aí, com que clima que esse time vai jogar um clássico contra o Palmeiras, líder do Brasileirão, e aonde o Santos não ganha nem no ping-pong, né? Como é que vai esse time jogar contra o Palmeiras? Então vamos para esse pré-jogo aí, que é um jogo muito importante para o Santos. Meus amigos, o Santos vai enfrentar o São Lourenço pela Copa Sul-Americana amanhã, às 19 horas, horário de Brasília, e você pode escolher como você quer sofrer. Se você quiser sofrer assistindo pela Disney Plus, você tem essa opção, ou você pode sofrer também pela ESPN, aí fica a seu critério, tá bom? E aí a gente tem o seguinte cenário acontecendo amanhã. A gente tem uma situação onde o grupo D do Santos tem o São Lourenço tá com 4 pontos, o Deportivo Cuenca tem 3 pontos, o Recoleta tem 2 pontos e o Santos na lanterninha com 1 ponto. Então, veja bem, olha só que importante a situação que eu passei no começo do vídeo. Se o Santos ganha esse jogo, ele vai a 4 pontos e aí ele empata em pontos com o São Lourenço. Por mais que o Cuenca deva vencer o frágil Recoleta, que o Santos não teve a capacidade de ganhar, o Cuenca, nesse caso, assumiria a liderança do grupo, e aí ficaria com 6 pontos. Ele vai a 6 pontos, deixando o Recoleta com 2, e aí o Santos iria, no caso de uma vitória, a 4 pontos. Então ficaria 6 o Cuenca, 4 São Lourenço, 4 Santos e 2 o Recoleta praticamente eliminado. Então, olha só a importância desse jogo. Por outro lado, se o Santos empata o jogo, ele vai a 2 pontos. Vamos supor que o São Lourenço empata esse jogo, né? Então ele vai a 5. O Cuenca deve vencer o jogo e ir a 6, então ficaria 6 Cuenca, 5 São Lourenço nesse cenário, e Recoleta ficaria com 2 e o Santos com 2. Então os dois praticamente eliminados. E aí, enfim, você tá entendendo onde eu quero chegar, né? O cenário pro Santos é vencer ou vencer. Empate é a mesma coisa que derrota. E derrota também, obviamente, acabou, chora viola, e o Santos está virtualmente eliminado da Copa Sul-Americana. Então, eu espero de verdade que tanto os jogadores quanto a comissão técnica parem para pensar nisso aqui, ó. É isso aqui, cara. Vocês têm que entender que vocês estão no Santos Futebol Clube. Eu acredito de verdade que tem alguns poucos jogadores que entendem o que é jogar no Santos Futebol Clube. Mas tem outros que ou não sabem ou esqueceram, o que é pior ainda. É a chance que vocês têm de fazer essa conexão novamente com a torcida, de se reconectar com a torcida. Então, pelo amor de Deus, leva esse jogo como se fosse uma final de campeonato, né? E aí eu quero passar para vocês a possível escalação para o Santos amanhã, apuração aqui feita pelo GE, tá? Porque o Santos treinou no CT do Boca hoje, e aí provavelmente essa vai ser a escalação de acordo com o que rolou no treino. Vou passar aqui para vocês e depois eu comento. Então, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias, ou Luan Pérez, e Escobar.
William Arão, Oliva, Gabriel Bontempo ou Roleiser e Barreal, Neymar e Gabigol. Bom, então vamos destrinchar um pouco isso daqui. O Brasão parece que volta pro gol, né? E assim, acho que é uma situação muito particular, cara. Eu até comentei num outro vídeo, num shorts, que rolou uma cobrança em cima do Brasão por parte de um jornalista aí, o Ricardinho Martins, falando que o Brasão deveria ter jogado lá na Bahia. Eu discordo, eu acho que isso daí, assim, o cara tava no momento que ele perdeu o pai. E aí, por mais que o jogador, essa foi a alegação do Ricardinho Martins, né, que o Brasão queria jogar. Só que, cara, não é assim, o Brasão quer jogar e é isso. Porque senão o Santos vira casa de ninguém, né? Se cada um quiser fazer o que bem entende, se não tem uma hierarquia, se o treinador falou que ele não estava pronto para jogar, não era para jogar, cara. E aí, se psicologicamente agora ele está pronto para jogar, agora ele joga. Então, nesse ponto, eu acho que tem que ter um bom senso, né? Não um bom tempo, um bom senso. E eu acho que se ele tá realmente ok, a cabeça dele tá em dia, vai pro jogo, porque ele é o melhor goleiro que a gente tem à disposição. Ponto. Igor Vinícius não tem muito o que comentar, vocês sabem, né? Bom, pelo menos não tem o Mike, já é 1000% de melhora, porque o Mike é uma desgraça. O Mike acho que é um dos piores, se não o pior lateral direito que eu vi no Santos nos últimos anos. Enfim, o Mike não dá pra esperar nada dele. Então o Igor Vinícius, ele parece, sei lá, cara, o Cafu jogando perto do Mike. A melhora é tão grande de um pro outro que parece até que o Igor Vinícius é um bom jogador. Enfim, vocês entenderam o ponto aqui. Lucas Veríssimo dá aquela segurança para a zaga, e eu realmente gostaria de ver o João Ananias tendo mais uma oportunidade como titular do lado do Lucas Veríssimo, só que agora jogando com os titulares, porque ele foi muito bem no jogo contra o Bahia. Ele não comprometeu, ele, teve personalidade para jogar, e eu queria ver mais dele em campo. Eu acho que o Ananias, cara, ele pode ser um zagueiro muito promissor pro Santos. Óbvio que vai errar, ele é garoto, ele vai cometer erros, mas ele, na minha opinião, hoje faz mais sentido estar no time titular do que o Luan Pérez. Não sei pra você. Então, até aproveitando aqui, cara, você deixa o seu comentário, se você acha que ainda é cedo pro Ananias ou realmente ele merece essa oportunidade aí pelo que ele jogou contra o Bahia. E primeiro jogo do menino no profissional, hein? Pois é. E aí a gente tem o Escobar pela lateral esquerda, e o Escobar é também mais do mesmo, né? Muita vontade e pouca técnica. Enfim, o Escobar é isso daí que vocês estão ligados, né? Que já vem há algum tempo. Meus amigos, aí a gente vai pro meio de campo, que tem agora o Arão e o Oliva. O Gustavinho, como vocês sabem, tá lesionado, né? Lesão na coxa. Vai ficar aí umas 2 semanas parado. E infelizmente, porque na minha opinião, ele é o melhor jogador em questão de performance desse elenco. É o cara que tá mostrando mais vontade, o cara que tá honrando mais essa camisa aqui. Então, eu realmente acho que o Gustavinho vai fazer uma falta muito grande para esse time. De qualquer forma, eu acho que o Oliva não vai comprometer, assim como o Arão, que é um cara que, se tem um cara ali que parece que bota pilha e bota ordem no vestiário, é o Arão, né? Me parece que ele é um dos caras comprometidos, né? O cara, ele pode até, né, cometer erros, normal, todo mundo pode cometer erros. Só que o problema é quando esses erros acontecem todos os jogos. E aí o Arão é um cara que me parece que tem a liderança necessária para tentar organizar esse time do Santos. E a gente tem ali Bontempo pela direita, ou o Roleiser, né, pela ponta, porque o Roleiser foi bem contra o Bahia, então pode ser que ele tenha essa oportunidade, mas eu realmente acredito que o Cuca vai com o Bontempo. Neymar,
camisa 10, armador, e o Neymar, meu amigo, é aquela coisa, a gente pode esperar tudo do Neymar, pode ser um dia mágico e o Neymar resolveu o jogo, como pode ser a tiriça que alguns jogos ele apresentou. O Neymar é um cara que ele pode tirar o coelho da cartola a qualquer minuto, é um craque, é um gênio, mas ele precisa querer, né, velho? Não é nem ele precisa querer, porque querer, eu realmente acredito que ele quer. Agora, precisa mostrar, né, velho? Precisa chegar em campo e resolver, porque não adianta querer e tomar atitude de quem não quer, né? Então, precisa resolver em campo. Mas acho que o Neymar não tem como tirar o Neymar desse time hoje, porque não tem. Você vai tirar o Neymar e você vai colocar quem? Não tem. E aí a gente tem o Barreal pela esquerda, e aí concordo também, porque olha as opções que a gente tem. Se você tirou o Barreal por ali, você vai colocar quem? O Rony? Vai colocar o Lautaro? E essa é a minha preocupação para esse jogo, porque esses caras vão cansar. E aí, quando cansar, quem que vai entrar? É Barreal, desculpa, é Rony, é Lautaro, e aí é que mora o perigo. Porque esses caras vão perder gol, porque eles só sabem fazer isso da vida, e aí o time pode se complicar num jogo que, às vezes, pode se desenhar bem pro Santos no começo, porque o Santos tem feito bons jogos no começo, né? Faz uma boa primeira etapa lá, por exemplo, sai ganhando do São Lourenço. E aí, os caras vão cansar, porque vão correr muito. Isso não posso falar que na primeira etapa o time tá correndo, o time tá desempenhando, só que os caras morrem. E aí quando entra os substitutos, assim, despenca a qualidade do time. Então, precisa ficar ligado nisso. E aí a gente tem o Gabigol, né, voltando lá como camisa 9, e obviamente que ele é melhor do que o Tassiano, né? Mas também acho que se o Gabigol cansar e o Tassiano entrar, não é um desastre ao mesmo ponto do Rony ou do Lautaro entrarem. Então, esses dois aí, cara, pelo amor de Deus, dispensa, põe num Santos D, sabe? Põe, não sei, cara, dá um jeito nesses caras aí, mas não dá mais. Não dá mais. Ô, Cuca, não dá mais pra contar com esses caras do time do Santos, Cuca. Pelo amor de Deus, né? Se você ainda não entendeu isso, vai entender que horas. Na hora que você for demitido, não deixa acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Vojvoda, né? Que ficou teimando em jogador que não correspondia, e um deles, inclusive, era o Lautaro, e deu no que deu, né? Então, é isso, galera. Vamos ver o que rola com esse time do Santos aí pela Sul-Americana. Eu confesso pra vocês que eu tenho uma esperança que esse time pode surpreender, porque hoje o Santos vencer é surpreender, e até fazer uma projeção pensando no final de semana contra o Palmeiras, porque esse jogo contra o Palmeiras, se o Santos vai lá na Argentina e empata ou perde, com que moral que esses caras vão chegar para um clássico contra o Palmeiras, líder do campeonato, que o Santos não ganha nem no ping-pong. Né? O Santos ultimamente, cara, pode jogar em Marte, em Vênus, né? O Santos, infelizmente, não tem sido o Santos. E aí, com que moral que a gente chega num clássico contra um Palmeiras que vem organizado, um Palmeiras que vem, não preciso ficar falando, né? Enfim, como é que vai ser? Então, é imprescindível, cara. Esse resultado de amanhã é fundamental, talvez até pro resto dessa sequência antes da pausa pra Copa. Porque se ganha, vai com moral pegar o Palmeiras e quem sabe a gente pode conseguir um resultado legal. Agora, tudo depende de vocês aí, cara, que vão entrar em campo, né? Então, bora lá, muita força, muita oração para esse time, porque a gente vai precisar. E se você curtiu esse conteúdo,
se inscreve no canal, deixe seu like aí e deixe seu comentário, pô. Vamos conversar sobre o que vocês acham aí para essa próxima partida da Sul-Americana, beleza? Galera, até o próximo vídeo, valeu!